Muito boa noite, eu sou o professor Wanderson, sou professor de Direito Administrativo, Legislação para Concurso e Direito Constitucional. Como vocês podem ter visto aí nos vídeos anteriores, lancei o curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Essa já vai ser a terceira aula, já lançamos a aula 1, a gente estudou sobre a Lei 13.675, que trata do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E na aula 2 a gente estudou sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. E hoje nós vamos iniciar o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Eu vou dividir esse estudo em 3 aulas, né? Porque a lei do Estatuto dos Servidores Públicos ela é uma lei um pouco extensa. E hoje nós iremos estudar só esse título 1 aqui, que é as disposições gerais. Daqui vai falar de estatuto, o que é provimento, reintegração e etc. Na próxima aula, que vai ser a aula 4, vamos estudar dos direitos e vantagens. E na aula 5, para finalizar o estatuto e o grupo de matérias conhecimentos específicos, né, iremos estudar o regime disciplinar. Lembrando que os conhecimentos específicos representam 40% da sua prova. Por isso, você tem que se dedicar totalmente à memorização e ao estudo dessas 3 grandes leis aí, que serão o carro-chefe aí do seu concurso para a Guarda Municipal do município de São Gonçalo. Para aqueles que não vão prestar o concurso de São Gonçalo, né, e para outras guardas municipais, as leis já estudadas na aula 1 e 2 servem para estudo aí para o seu próximo concurso ou concurso que você de guarda municipal que você tem interesse. Sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito longo, agradeço os comentários de todos os alunos que assistiram, deram um like aí e se inscreveram no canal. Também convido aqueles que não são inscritos que se inscrevam e aqueles que gostarem do projeto, né, o estudo gratuito, né, um curso gratuito e quiser contribuir aí com a gente, eu peço aquele like, se inscreva, divulgue, compartilhe com seus amigos e a gente está junto aí nessa luta, né? Eu estou tentando aqui ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de São Gonçalo, Gabinete do Prefeito. Lei 50 de 1991. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e dá outras providências. O prefeito do município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, Disposições Gerais, capítulo 1 do Estatuto. Artigo 1º. Esta lei dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município. Então, de que trata a Lei 50 de 1991? O Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão. Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. O artigo 2º é clássico em concursos, né? Para quem já tem uma certa experiência, sempre cai em questões aí na prova, perguntando para você marcar aí o conceito de servidor público. Então você sabe aqui que o servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Tá? Então, para acertar a questão, você tem que atentar aí para os detalhes. Então, o servidor público ele é investido tanto em cargo público de provimento efetivo, que são aqueles que prestam concurso público, ou de cargo em comissão, aqueles que são nomeados para cargos de livre nomeação e livre exoneração, aqueles servidores que não prestam concurso e são nomeados para cargos de chefia, direção e assessoramento, né? Então, o servidor público não é somente os servidores de cargo público de provimento efetivo, tá? Os de cargo em comissão também são servidores públicos. Isso é importante para você anotar aí e não perder essa questão na prova de vocês.
E o que é cargo público? O artigo 3º ele vai dizer o que é cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido ao servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelo cofre público. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta serão organizados em carreiras. Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em série de classes semelhantes e hierarquizadas, observadas a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Os cargos de provimento efetivo da administração pública direta serão organizados em carreiras. E as carreiras serão organizadas em série de classes semelhantes, hierarquizadas, observada a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Um exemplo, carreira de guarda municipal. Sendo que o Estatuto Geral, vocês aprenderam que o Estatuto Geral das Guardas Municipais diz que o cargo de guarda municipal ele é formado em carreira única. Né? Então, a lei da Guarda Municipal já especifica isso. Né? Artigo 6º. O servidor que for nomeado para cargo em comissão receberá, além do vencimento que percebe normalmente, o valor símbolo correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionamento. O que significa isso? Você é servidor de cargo efetivo, né? Então você já é um servidor de cargo efetivo. Guarda municipal, já está ganhando lá seus R$ 3.500. E aí você é um bom servidor, um bom líder, né? É escolhido para um cargo de chefia de uma inspetoria da Guarda Municipal. Esse cargo em comissão de chefe, né, de uma inspetoria ou coordenador de algum grupo de guardas municipais, ele tem um valor símbolo correspondente, né, a esse cargo em comissão de chefe ou coordenador de guarda municipal. Então, você sendo servidor, sendo nomeado para esse cargo, você, além de receber o seu vencimento, vai receber também um valor símbolo correspondente àquele cargo em comissão. Então, digamos que o cargo em comissão, a gratificação, né, o valor símbolo ali daquele cargo em comissão seja o valor de R$ 5.000. Você já guarda municipal ganhando seus 3.500, sendo nomeado, no caso do exemplo que eu estou dando, para a chefia de uma inspetoria, por exemplo, no valor de R$ 5.000. Então você vai receber os 3.500 da sua carreira, né, de guarda municipal, mais o valor de 5.000 por exercer a chefia dessa inspetoria. Né? E por quanto tempo você vai receber isso? Enquanto perdurar o comissionamento. Então, o Estatuto dos Servidores ele prevê isso. O servidor que for nomeado para a carga em comissão receberá, além do vencimento que percebe normalmente, no caso eu dei o exemplo do guarda municipal, vai receber o valor símbolo correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionamento. Enquanto você estiver sendo o chefe ali, exercendo essa função aí, o cargo em comissão no caso, você estará percebendo normalmente esse valor símbolo acumuladamente. O capítulo 2 vai tratar do provimento, né? Seção 1, disposições gerais. Lembrando que o acesso ao cargo público, né? Aqui está no artigo 37, vamos ver, 37, inciso 2 da Constituição Federal. É importante também fazer esse link com a Constituição, porque a previsão de concurso público é uma previsão constitucional. Tá? Então, há previsão constitucional e exigência que o ente público ele realize concurso. Então, o artigo que norteia toda a administração pública, esse artigo 37, ele vai dizer o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, aí ele vai dizer no inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei.
assim como os estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza ou complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão em lei, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O que nós falamos aí. E o prazo do concurso vai ser, em regra, 2 anos, prorrogável por igual período. Será de até 2 anos. Né? É interessante citar isso para que nós possamos aí diferenciar e saber, no caso, as diferenças de servidor que exerce cargo de provimento efetivo e servidores que exercem cargo exclusivamente cargos em comissão, né, que é de livre nomeação e de livre exoneração. O cargo em comissão, ele é um cargo que não há necessidade não depende, né, de prestação de provas, de prestação de prova, né, de concurso público. O servidor de cargo de provimento efetivo, sim, esse depende de concurso público, de provas ou de provas e títulos, né? Então, para ficar bem claro, e isso pode cair na sua prova. Artigo 7º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Aí ele vai dizer aqui. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo de direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. A idade mínima de 18 anos. Também é uma previsão constitucional. Tá? É uma previsão constitucional a idade mínima de 18 anos para ingresso no serviço público. Começa ali a maioridade e a responsabilidade dos servidores. Né? Cessa toda a incapacidade ou capacidade relativa, né? Previsto no Código Civil, então o servidor público ele precisa ser totalmente capaz para assumir as suas responsabilidades. Então, por isso que os requisitos básicos para ingresso no serviço público, conforme a Constituição, e é repetido aqui no Estatuto dos Funcionários Públicos, melhor, né? Funcionários públicos é uma denominação antiga, né? Porque no Estado do Rio de Janeiro, o Estatuto ainda é Estatuto dos Funcionários Públicos, mas a Prefeitura de São Gonçalo, como o Estatuto ele foi criado em 1991, após a Constituição, ele utiliza a nomenclatura Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Já é uma previsão conforme a Constituição Federal. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Vocês veem aí que, geralmente, nos concursos públicos, por haver uma previsão legal, né, a reserva de vagas, sempre eles colocam a reserva para cargos, reserva para pessoas portadoras de deficiência. Né? Então, vocês veem aí que o concurso de São Gonçalo são oferecidas 40 vagas imediatas, sendo que dessas 40 vagas, né, são 2 vagas para portadores de deficiência conforme a lei. Né? Artigo 8º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Então, o provimento do cargo público, né, que vai ali prover o ato, vai ser a autoridade competente de cada poder. No caso da Guarda Municipal, como uma instituição subordinada ao Poder Executivo, então vai ser o prefeito, né, que vai fazer o ato competente ali para o provimento do cargo. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, o servidor, no caso, só é investido no cargo público com a posse. Né? Então, é com a posse que ele vai ser investido. Sem a posse não há investidura no cargo público. Artigo 10. São formas de provimento do cargo público. Isso aqui é importantíssimo vocês anotarem para memorizar. Formas de provimento de cargo público. Isso aqui cai muito em prova. Geralmente eles trocam aqui, mudam alguma coisa.
Então é importante aqui vocês memorizarem essas 7 formas de provimento de cargo público, segundo a Lei de São Gonçalo. Nomeação é uma forma de provimento, promoção é a segunda, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e transferência. Nomeação, aí ele vai explicar aqui o que é nomeação, no artigo 11. A nomeação far-se-á 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. 2. Em comissão para cargos de confiança, como tal declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E 3. Em substituição para cargo em comissão e função gratificada no impedimento legal e temporário do ocupante. Então, são as 3 formas previstas em São Gonçalo. Caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. Nomeação em comissão para cargo de confiança, como tal declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E a substituição para cargo em comissão e função gratificada no impedimento legal e temporário do ocupante. Artigo 12. A nomeação para o cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de título, obedecida à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então ele aqui faz quase uma repetição, aí, uma reprodução do texto constitucional, né? Que depende, a nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida à ordem de classificação e prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção e acesso, serão estabelecidos pela lei, que fixará diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. A seção 3 vai tratar do concurso público. Artigo 13. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aqui ele faz uma reprodução idêntica do texto constitucional, né? Aí a gente vai lá para o 41. É o 41 que fala. Vamos dar uma olhadinha aqui no 41. Ele vai dizer aqui o seguinte. Artigo 41 da Constituição. Eu já passei aqui. Espera aí. O artigo 41 está por aqui. Vamos ver. Não, 41 não. 41 é no próximo assunto aí que a gente vai falar. 37. Aprovação em concurso, prazo de 2 anos. Que depende de provas e provas de título, né? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Vou voltar aqui. Investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos. 14. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Exatamente o que a Constituição diz aqui, né? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Exatamente como está aqui. Terá validade de até 2 anos. Muitas vezes eles tiram esse de até e botam. O concurso público terá validade de 2 anos, ou podendo ser prorrogado várias vezes, ou nenhuma vez, ou e tal. Então é importante memorizar isso, cai em prova sempre. Hein? O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no órgão oficial ou em jornal diário de grande circulação no município. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver
candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. É porque é o seguinte, isso aqui, por exemplo, São Gonçalo abriu o concurso agora, certo? Vai ter aí, o edital foi aberto, concurso com validade de 2 anos. Aí digamos que o concurso, a prova de 16 de agosto, digamos que dia 1º de dezembro, se encerra, fez todos os testes, todas as etapas, é homologado esse concurso. 1º de dezembro de 2020. Conforme o edital, né, ele diz que a validade desse concurso é de até 2 anos. Aí digamos que chega em... o concurso vai ter, no caso, ele sendo homologado 1º de dezembro de 2020, ele vai ter validade até 1º de dezembro de 2022. Mas digamos que em janeiro de 2022, quer dizer, faltando aí 11 meses para expirar o prazo desse concurso, a prefeitura abra um novo concurso. Será que ela pode abrir esse concurso? Ou não? Eis a questão. Aí ele diz aqui, parágrafo 2º, ele fala: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Então o Estatuto de São Gonçalo ele foi bastante feliz em dizer que, enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado, a prefeitura não vai abrir um novo concurso. Certo? Interessante. Artigo 15. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Então, tudo vai estar lá no edital, né? Da posse e do exercício. É interessante, por causa dos prazos, sempre cai em prova. Sempre cai em prova a diferença de posse, exercício, nomeação. Vocês aprenderam que era nomeação, né? Nomeação está aqui, né? É uma forma de investidor em cargo público, a nomeação. Né? Forma de investidor de cargo público. Posse, ele vai dizer no 16, artigo 16, que posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com um compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Então, a posse é dada com a assinatura do termo. E lá no termo, você estará declarando expressamente que você vai exercer essas atribuições e está de acordo. E aí, a partir dessa data, é que você será investido no cargo público, né? Como ele diz aqui, né? Então, a nomeação a nomeação é uma das formas de provimento e a posse, a investidura no cargo público ocorre com a posse, como está no artigo 9 aqui, né? A investidura em cargo público ocorre com a posse, não com a nomeação. A nomeação é a forma de provimento, tá? Não é a promoção nem nada disso. Então, a investidura no cargo, quando você vai passar a realmente ser declarado como servidor público, né, sua investidura é a partir da sua posse, né, assinatura do termo. Você assinou o termo, é o que vai contar a partir disso. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Então, o ato de provimento, o cara te nomeou, né? Então, esse ato de provimento, nomeação, a partir de 1º de junho de 2020, fulano de tal nomeado guarda municipal de São Gonçalo. Então, a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias a partir dessa data. Né? E aí o candidato, né, o servidor, ele pode fazer um requerimento e pedir uma prorrogação por mais 30 dias. Quer dizer, ele foi nomeado, né? Houve a publicação do ato de provimento pela autoridade, o prefeito, né, que vai assinar esse ato de provimento. Né? Vai nomear o candidato, deixa de ser candidato e passa a ser servidor. E ele vai ter que tomar posse declarando e aceitando expressamente as atribuições e os seus deveres em até 30 dias. Mas ele pode pedir a prorrogação por mais 30, quer dizer, 60 dias o total é isso. Em um caso concreto, você tem que ficar ligado que o prazo para a posse é de 30 dias contado da publicação do ato de provimento, que é da sua nomeação, e podendo ser prorrogado por mais 30 dias.
Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo, exceto no caso de licença para tratamento de interesse particular, o prazo será contado do término do impedimento. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Então, não precisa o cara, de repente, candidato mora em outro estado, né? Mora em São Paulo, sei lá, Bahia, Minas Gerais, aí ele presta esse concurso para São Gonçalo, né? Aí digamos que ele passou, fez todos os testes, ficou dentro das vagas, e aí o prefeito publica o ato de nomeação dele, né? No Diário Oficial. Então ele tem 30 dias para tomar posse, né? Ele vai ter 30 dias para tomar essa posse aí. E ele não tomando a posse, ele pode solicitar a prorrogação ou pode nomear um procurador, né? De repente o cara mora no interior lá de Minas ou da Bahia, seja em outro lugar, Espírito Santo, e aí ele não vai ter como comparecer em São Gonçalo, né, nesse dia. Ele pode, sei lá, um amigo dele, um parente, ele pode fazer uma procuração lá específica para que esse procurador dele, uma pessoa, possa representar ele lá na prefeitura para ele assinar esse termo de posse para ele. Então, ele vai fazer uma procuração onde ele mora, manda pelo correio, o cara recebe, e aí dentro desse prazo aí, digamos que nesses 30 dias não foi possível, ele pediu o requerimento, ele viu que não vai ter grana, ele vai ter que resolver todas as coisas dele lá na cidade dele lá, e aí ele vai ter quase 60 dias, pô, ele consegue chegar a essa procuração no amigo que mora em São Gonçalo, e aí o cara assina para ele lá após, apresentando essa procuração, isso é aceito. Há previsão legal para isso, né? A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, tá? Então só há o ato solene ali da posse quando for por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente a declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo ou emprego ou função pública. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º nesse artigo. Aqui está dizendo, né? Artigo 17. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. Artigo 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo único. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Então, voltando aí, né? A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Isso aqui é importante. Pode cair. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Do 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. A autoridade competente no órgão ou entidade que for designado servidor compete dar-lhe exercício. Então, ele toma posse e ele pode entrar em exercício ali, o chefe dele, né? Ou seja quem for, vai a partir dali designar-lhe para o exercício, né? Que eu não vi nenhum prazo falando de quantos dias ele tem que entrar em exercício, mas acredito que seja imediatamente, né? Após a posse. Mesmo porque ele só vai começar a receber remuneração após entrar em exercício. Isso é importante, né? Saber. O início, a suspensão e a interrupção do reinício do exercício serão registrados no assentamento do servidor. O ocupante de cargo efetivo fica sujeito à jornada não superior a 44 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Vocês viram lá no edital que são 40 horas semanais, o guarda municipal de São Gonçalo deve cumprir, né? Mas geralmente o guarda municipal ele trabalha sob regime de plantão, né? 12 por 36, 24 por 72 horas, e assim conforme o local de trabalho dele. Artigo 21. O exercício de cargo em comissão exigirá do seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Aqui a gente já vai passar para estabilidade e do estágio probatório. Artigo 22. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Importante frisar que já está desatualizado essa lei, tá? Porque a Constituição prevê que
para ter estabilidade, para ser estável, o servidor tem que ter 3 anos. Onde está isso? Agora a gente vai para o 41, artigo 41 da Constituição. Agora sim, né? Eu tinha mostrado antes. A gente vai direto aqui para o 41. Então, se cair na questão dizendo que são 2 anos, não são mais 2 anos não, porque há a previsão constitucional dizendo que são 3 anos. Né? O servidor é considerado estável após 3 anos. Está aqui, ó. São estáveis após 3 anos, né, de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então não são mais 2 anos, aqui está desatualizado. Então leia-se 3 anos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Artigo 23. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Esse artigo aqui já está incompleto. Por quê? Porque também a Constituição houve um acréscimo aí, né, de uma das formas que o servidor pode perder o cargo. Vocês viram aqui que o Estatuto de São Gonçalo diz que o servidor ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em virtude de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. A Constituição prevê esses 2 casos, né? Mesmo porque o Estatuto foi criado com base na Constituição, mas só que como ele é de 91, né, e essa emenda constitucional foi de 98, quer dizer, 7 anos depois, o Estatuto não foi atualizado pela Câmara Municipal, né? Já deveria ter sido atualizado, mas não foi. Mas aí a Constituição ela é a lei das leis, está acima aí de uma lei ordinária do município, então vale o que está na Constituição. Então a Constituição prevê o seguinte, que o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? O cara foi condenado na justiça, cometeu um crime, né? O servidor público comete um crime, ele é condenado na justiça, né? Sei lá, ele comete um crime de peculato, ou comete um crime de corrupção passiva, qualquer crime de qualquer natureza, né? E aí na sentença o juiz ele decreta, além da condenação dele e a aplicação da pena de prisão, por exemplo, ele pode também aplicar uma pena acessória de demissão a bem do serviço público, né? E aí, o que acontece? O juiz de primeira instância ele dá a sentença, só que o servidor condenado, no caso, ele pode recorrer. Enquanto ele estiver recorrendo dessa sentença, né, que decretou a perda do cargo público, ele ainda poderá continuar exercendo o cargo ou afastado e recebendo a remuneração. E ele só vai perder esse cargo quando a sentença judicial, né, a ordem lá do juiz que decretou, venha a ser transitada e julgada, ou seja, quando não houver mais nenhum recurso. Ele entrou com um recurso para o Tribunal de Justiça, perdeu, entra com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, perde, vai para o Supremo Tribunal Federal com recurso extraordinário, perdeu, transitou julgado, aí sim ele vai perder o cargo. Só que tem uma outra questão aqui, né, que mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. O Estatuto de São Gonçalo também prevê, só que ele vê o processo administrativo disciplinar, né? Já previa isso, né? O Estatuto de São Gonçalo. Aí a Constituição colocou aqui, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa, e a Constituição foi além, né? Visando o princípio da eficiência, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa, ou seja, o servidor que durante o trabalho dele, no dia a dia, ele for no caso ele tiver mau desempenho de suas funções e o seu chefe, numa avaliação periódica, geralmente é de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses ou de anual, né? A avaliação periódica, depende da lei, né, do município, ele for avaliado com mau desempenho, ele poderá perder o cargo público também por isso, hein? Então é assegurada ampla defesa, mas ele pode perder por isso. Então é mais uma previsão, mais uma hipótese de perda de cargo público de servidor. Além da sentença judicial transitada do julgado, tem também o processo administrativo disciplinar, que ele pode perder por meio desse processo administrativo e também por meio de uma avaliação periódica de desempenho. O cara foi preguiçoso, faltava serviço direto, não comparecia, cometia várias faltas disciplinares e aí o chefe dele colocou aquele inapto, né, a continuar no serviço público.
Ao final disso, é assegurada ampla defesa, ele vai justificar por que ele faltou, por que ele teve mau desempenho, o cara estava com problema de saúde, sei lá, problema psiquiátrico, etc. Aí ele consegue se safar. Caso contrário, depois de apresentar a ampla defesa e ficar constatado realmente que ele foi um mau funcionário, um mau servidor público, ele poderá perder o cargo público, né, por meio dessa avaliação. E o processo administrativo disciplinar, ele cometeu uma infração grave, gravíssima, dependendo como for, ele poderá também perder o cargo. A gente vai estudar sobre regime disciplinar na terceira aula desse grupo aqui do Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo. Artigo 24. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, o estágio probatório, como houve alteração também da estabilidade, para 3 meses, né? ou melhor, para 3 anos, então o estágio probatório não são mais o período de 24 meses, agora vão ser 36 meses, né? O estágio probatório, né? Então, o estágio probatório são 36 meses. Aqui ele não vai dizer, mas se mudou de 2 para 3 anos, agora o estágio probatório também são 3 anos. Artigo 25. O chefe imediato do servidor em estágio probatório informará a seu respeito, reservadamente, até 120 dias antes do término do período aos seus superiores hierárquicos com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior. De posse da informação, o titular da secretaria remeterá ao órgão de pessoal parecer conclusivo a favor ou contra a confirmação do servidor em estágio. Então aí, 120 dias antes de terminar esse prazo do estágio probatório, que no caso vão ser agora 36 meses, quer dizer, 32 meses, né? Não é isso? 120 dias são 4 meses, né? Então são 4 meses aqui. 4 meses antes, né? 4 meses antes, no caso 32 meses, 1 ano e 8 meses, né? Ou melhor, 2 anos e 8 meses. O chefe dele vai mandar para o chefe superior hierárquico que vai fazer o parecer conclusivo se ele vai ser confirmado no estágio ou não. Após o parecer, o órgão pessoal se pronunciará apenas aos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Quais são 1, 2 e 3 desse artigo aqui? Assiduidade, pontualidade e disciplina. Porque o órgão de pessoal ele vai ter o controle do servidor, né? Se ele não está atrasado, se ele não cometeu nenhuma falta disciplinar, se ele comparece, no caso a assiduidade é comparecimento diário, pontualidade se ele está sempre dentro do horário, né? Cumprindo o horário, né? Assiduidade é a presença diária, pontualidade se ele está cumprindo o horário certo de entrada e saída, e a disciplina se ele não está respondendo nenhuma falta disciplinar, nenhum processo administrativo disciplinar. Por isso que ele está falando aqui que o órgão de pessoal vai se pronunciar apenas sobre o 1, 2 e o 3, porque em relação à capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade vai ser o chefe imediato dele, porque ele está no dia a dia lá, o chefe imediato dele vai verificar se ele tem a capacidade de iniciativa, se ele tem produtividade, se ele tem responsabilidade. Agora, se o cara fica o dia todo no WhatsApp, jogando paciência na internet, batendo papo, faltando, né? Não tem responsabilidade de nada, não cumpre prazo, esse cara tá ferrado. Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dá-se-á conhecimento deste para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias, tá vendo? Sempre observada a ampla defesa. Aí, o órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente que decidirá sobre exoneração ou manutenção do servidor. Então, o órgão de pessoal vai verificar se ele digamos que é um cara que falta muito ou chega muito atrasado. Ele vai se pronunciar aqui. Aí o parecer contrário à permanência, ele vai colocar no parecer lá, dizendo que é contra a permanência dele em serviço público. Aí o servidor vai apresentar a sua defesa aí no prazo de 10 dias. Juntou tudo isso, o órgão de pessoal vai encaminhar o parecer à defesa à autoridade municipal competente, ou o secretário de administração, ou o próprio prefeito, que vai decidir sobre a exoneração ou manutenção do servidor. Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato. Caso contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação.
A apuração dos requisitos mencionados no artigo 24 deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de fim do período de estágio probatório. Então, é por isso que ele pede uma antecedência de 120 dias antes do término para que todo esse processo possa ocorrer, né? Para que a decisão aí de exoneração, né, saída do servidor, possa ocorrer antes do término do estágio probatório. Não ficará dispensado no novo estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Então, o servidor, digamos que o cara é auxiliar administrativo da Prefeitura de São Gonçalo. Aí tem um salário pequeno, tal, ele quer ser guarda municipal. E ele já é estável lá, já tem 10 anos como assistente administrativo. Ele presta concurso para guarda municipal, passa. Então, tomou posse, né? Fez o curso de formação, tal, tomou posse. E aí o que vai acontecer? Ele já está estável só porque ele já era do mesmo quadro, quer dizer, ele já era da mesma esfera, né? Ele já era servidor da prefeitura, era auxiliar administrativo, agora ele está aqui como guarda municipal. Ele fica dispensado do novo estágio probatório? Não, porque o estágio probatório é referente ao cargo. Por isso que o artigo 27 é claro. Ó, não ficará dispensado de novo estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Aqui vamos para a readaptação. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, o cara teve um problema de saúde que impediu ele de exercer uma atividade, então ele é readaptado para a função ali, conforme essa necessidade médica. Não pode ficar muito tempo em pé, já não pode ir mais para a rua, não pode correr, o cara não pode trabalhar na rua como guarda. Ele vai ser readaptado aí um cargo e atribuições compatíveis com sua limitação. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida ou por provimento em outro cargo. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução dos vencimentos do servidor. Reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da sua aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Enquanto se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, o servidor teve um problema de saúde, foi aposentado por invalidez, mas a junta médica ela declara insubsistente os motivos que determinou a aposentadoria. Não era para ele se aposentar. E aí ele vai ser revertido, ou seja, após a junta médica detectar que for insubsistente os motivos que determinaram a sua aposentadoria, ele retorna, né, à atividade. O servidor que está aposentado ele vai retornar às suas atividades. E ele vai retornar no mesmo cargo ou resultante da sua transformação. Se esse cargo dele já estiver provido, né, já tiver outro servidor nele ocupando esse cargo, porque quando ele se aposenta, há vacância do cargo, ou seja, o cargo é declarado vago, né? Aí ele vai se aposenta. Aí o cargo dele está vago, faz um concurso para preencher essa vaga. Digamos que esse servidor aposentado ele venha ocorra a reversão com ele. Se esse cargo já estiver provido, ele ficará como excedente até a ocorrência de vaga. Tá? Mesmo sem vaga, ele retorna. A reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou em cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento ou não dos vencimentos de direitos e vantagens inerentes ao cargo. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 39, 40, 41 e 42. Então, o servidor ele é demitido, né, a bem de serviço público, né, como a gente viu lá, condenado à perda do cargo público, sentença judicial transitada e julgado. Aí, digamos que ele consegue, numa ação rescisória na justiça, declarar que essa decisão judicial, ou até mesmo a decisão administrativa, ou no processo administrativo disciplinar,
ou numa própria avaliação, ele consegue invalidar essa decisão que demitiu ele do serviço público. Aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai retornar ao serviço público. E essa forma de provimento do serviço público, né, nesse caso específico, vai ser a reinvestidura desse servidor no cargo que ele anteriormente ocupava. Isso se chama reintegração. Então, o artigo 31 ele diz aí, reintegração é reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado. Se esse cargo tivesse sido extinto, vai ser observado 39, 40 e 41. O que diz o 39, 40 e 41? Extinto o cargo declarado a sua necessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em prazo máximo de 12 meses, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidade de administração pública municipal. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de capacidade física e mental por junta médica oficial. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contado a publicação do ato de aproveitamento. Então é isso que ele fala, né? Cita vários artigos aqui. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será obrigatoriamente provido em igual cargo, ainda que necessária a sua criação como excedente ou não. A transferência não é mais usualmente, não ocorre mais a transferência por não haver mais essa previsão, né? Então, antigamente, né, pode ocorrer como apenas, caso caia na lei, apenas para citar, né, mas no dia a dia isso não ocorre mais. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro pessoal diverso. Não existe mais essa transferência. Então, vamos pular aqui para o tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Importante. Não é em anos. Eu tenho uns 5 anos de serviço público. Beleza, tem 5 anos, mas para a contagem, a apuração é feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando um ano como 365 dias. Além das ausências do serviço previsto no artigo 151, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude disso. Aqui caem. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias, é considerado efetivo exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão municipal de administração direta ou indireta, participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão repartição municipal, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Júri e outro serviço obrigatório por lei, licença prevista nos incisos tal do artigo 106. A gente vai estudar isso ainda. É vedada para todos os efeitos de direito a soma do tempo de serviço simultaneamente prestado, seja exclusivamente na administração pública honesta e na atividade privada. Aí vamos à vacância, né? Que é a declaração do cargo vago. Né? A vacância do cargo público ocorrerá por exoneração, demissão, cai na prova, tá? Exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo de acumulação proibida, falecimento, readaptação. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou ex officio. Parágrafo único. A exoneração ex officio dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não assumiu o exercício do cargo estabelecido. A exoneração de cargo e comissão dá-se-á a juízo da autoridade competente e a pedido do próprio servidor. A vacância ocorrerá na data do falecimento e imediata àquele que o servidor completar 70 anos de idade, isso aqui também já está desatualizado, agora é 75 anos, que é a aposentadoria compulsória, né? Da publicação da lei que criar o cargo no ato da aposentadoria, no ato que aposentar, exonerar, demitir, conceder promoção, readaptação, da posse em outro cargo de acumulação proibida. Que a gente já leu. Faltou ler o 42 aqui, né? Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo anterior. 30 dias no caso, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial.
A hipótese prevista nesse artigo configurará abandono de cargo apurado mediante inquérito na forma da lei. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. Das substituições dos cargos em comissão e funções gratificadas. A substituição dependerá de ato da administração. A substituição será gratuita, salvo se for igual ou superior a 30 dias, quando será remunerada por todo o período. No caso de substituição remunerada, o substituído perceberá o vencimento de cargo em que se der a substituição, podendo optar pelo de seu cargo quando se tratar de cargo em comissão de acordo com o artigo 6º desta lei. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo de mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um dos cargos. E aqui a gente entra no artigo 44, vai falar sobre os direitos e vantagens. E a gente vai tratar na aula 4, que vai ser a parte 2 do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Para aqueles que ficaram até o final aí, agradeço. Um forte abraço. Continue seguindo a gente aí, se inscrevam no canal para aqueles que ainda não são inscritos, dê um like para ajudar a gente, compartilhe e continuamos aí na pegada para esse concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Próximo vídeo a gente vai estudar dos direitos e vantagens, E por fim, para fechar essa lei, vamos estudar o regime disciplinar. Então agradeço, muito boa noite, fiquem com Deus, tchau.